Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Científica. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje vamos fazer o nosso vídeo de pré-jogo entre Santos e Vitória, jogo que acontece hoje às 9h30 da noite, jogo da Vila Belmiro. E um jogo de não é 3, não é 6, não é 9, não é 12, não é 34, é a vida do Santos. Hoje em campo está entrando a vida dos times do Santos, a gente vai mostrar detalhes, como vai jogar o Santos, como vai jogar o Vitória, mostrar a tabela, mostrar o árbitro, mostrar tudo aqui pra vocês em informações, mostrar inclusive medo, porque tem muitos jogadores importantes do Santos que estão a um cartão de ficarem suspensos, né, jogadores pendurados, então vou mostrar pra vocês nesse vídeo tudo isso bonitinho, os esquemas dos times, como jogam as equipes, bora fazer o vídeo, beleza? Então vamos começar, a gente já começa falando da tabela, que eu acho importante. Vamos lá, o jogo é entre Santos e Vitória, como vocês estão vendo, Santos em 16º, Vitória em 17º. O Vitória, se ganhar hoje, não passa o Santos, não joga o Santos no rebaixamento, porque fica com uma vitória a menos. Irônico, né? Um clube chamado Vitória tem uma vitória a menos. Mas enfim, vai ficar com a mesma pontuação do Santos. Então já é muito preocupante pro time do Santos, tá? O Santos, caso ganhe, sai finalmente dessa portaria do rebaixamento, tá? Se o Santos ganhar, passa o Atlético Mineiro, vai para 34 pontos, passa, ironicamente, o Sampaoli, encosta no Internacional e no Ceará, que tem 35, inclusive no Grêmio e no Corinthians e no Bragantino, que tem 36. Então, dá para começar a sonhar, o São Paulo fica mais próximo com 38, então uma vitória, se o Santos ganhar esse jogo e ganhar do Botafogo, começa até a subir na tabela. Então, é um jogo que o Santos precisa ganhar para mudar o ano dele, porque caso não ganhe, empata em pontos com Vitória, perto do rebaixamento, e aí o ano inteiro do Santos muda. Então é uma partida crucial pro time do Santos, que a gente sabe que fica bem periclitante, né? O time do Santos, quando tá a um jogo de vencer, é preocupante. Antes de falar das escalações, vamos falar um pouquinho das estatísticas do Vitória. O Vitória é um time que não dá muito chute pro gol, 0.9, tá? Não joga com posse de bola, joga em bola longa, tá? É um time bem defensivo, principalmente agora com o técnico, que é o Jair Ventura. E sabendo disso, vamos falar das escalações. O Santos é um time que vai jogar com Brazão no gol, Luan Pérez, Adonis Frias, Igor Vinícius e Escobar. Arão entrando no lugar do Schmidt, a única substituição contra o jogo do Corinthians. Zé Rafael na esquerda, Barreal na direita, Roleiser no meio, Guilherme e Lautaro como atacantes. É um time que joga num 4-4-2 losango, que muitas vezes 4-4-2 losango vira quase um 4-2-4 ali. Na verdade, um 3-2-5, né, na real, e esse Santos joga com muita profundidade, com muita turma de ataque. Vamos falar da escalação do Vitória e aí a gente já começa a fazer uma análise tática das equipes, tá? Vale sempre lembrar, peça seu like, sua curtida, sua inscrição, seu compartilhamento no vídeo, que ajuda muito esse vídeo a chegar mais longe. A equipe do Vitória vai jogar com Lucas Arcanjo no gol. Jair Ventura sempre joga com 3 volantes, sendo eles Zé Marcos, Lucas Alter, que está voltando de lesão, e Edu. O Camutanga tá suspenso, tá, galera? Tem mais 2 jogadores do Vitória, 3 jogadores do Vitória que não vão jogar. Um meia deles que tomou 2 amarelos e foi expulso no último jogo. Centroavante Renato Kaiser, que saiu lesionado. E tem mais um jogador que saiu e estava suspenso também, tá? Então o Vitória tem alguns desfalques bastante importantes. Cáceres deve jogar aberto pela direita, com Baralhas na volância e o Ronald Lopes. Esses dois jogam mais atrás. Mateuzinho mais à frente como camisa 10 da equipe. Na esquerda, Ramon deve jogar. Renzo Lopes sendo mais centroavante e Aitor Cantalapedras sendo mais um segundo atacante. Deve jogar mais ou menos dessa forma. A gente vê que são equipes quase que espelhadas, né? A equipe do Santos e do Vitória. A diferença é que o Vitória joga com 3 volantes e o Santos joga com 4 no meio. Mas Arão desce bastante, vira quase como um terceiro zagueiro. Então, novamente, aquela visão de espelhar equipes é parecida. Até no sentido de aqui ter 2 volantes, aqui tem um grande volante, 2 caras que vão com meias. Então, encaixa bastante nessa formação do Vitória, ao mesmo tempo que o Vitória encaixa na formação do Santos. Então, novamente, vai ser um jogo que a gente chama de batalha de estilos, né? Isso aconteceu contra o Ceará e aconteceu contra o Corinthians, tá? Contra o Corinthians, a gente superou o estilo do adversário, venceu mandando no jogo. Contra o Ceará, a gente não conseguiu implementar um modelo de jogo onde a gente dominava a partida. Sucumbimos ao ataque do adversário, ao contra-ataque do adversário, e nisso acabamos perdendo o jogo. Então, é um jogo onde quem conseguir se sair melhor no seu estilo, leva, tá? Novamente, são estilos diametralmente opostos, ambos se casam. Um é um ataque trucidador, que se encaixar, consegue destruir o Vitória sem dar muita chance de contra-ataque. Outro é um contra-ataque muito forte, que o Vitória ganhou partidas importantes, que se encaixar contra o Santos, vai destruir o modelo de jogo do time do Santos. Então,
Vejam, são jogos diametricalmente opostos, tá? Vamos lá. Então, vamos falar como o Santos joga, e antes de falar do Vitória, Igor Vinícius e Escobar são os caras que devem dar amplitude. Escobar geralmente fica um pouquinho mais, tá? Eu prefiro o Souza aqui, principalmente no jogo contra o Vitória, que tem que criar bastante. A única falha que eu diria nessa escalação aqui. Luan Pérez, Arão, um pouco mais à frente, e Adonis Frias forma uma linha de 3 um pouco aqui. Zé Rafael sobe pela esquerda, Guilherme como segundo atacante na entrelinha, Lautaro também na entrelinha, Roleiser mais centralizado, às vezes trocando com Lautaro, sendo mais esse meia criativo, Barreal abrindo na direita, tá? Se o Santos jogar que nem jogou no último jogo, deve jogar mais ou menos assim, o Mike às vezes sobe, o Arão geralmente sobe um pouquinho mais que essa linha de 3, e aí fica Zé Rafael e Barreal como 2 meio-campistas, 5 atacando, com bastante aberto aqui o Escobar, às vezes trocando com o Zé Rafael, tá, gente? Tem bastante essa característica aqui quando é o Escobar e não o Souza. O Guilherme e o Lautaro tentando entrar na telinha, o Roleiser querendo criar também, entrando por trás da linha de 3 da marcação. E é um Santos que joga bastante assim, quando vai sair no jogo, o Vitória vai ter que aguentar uma marcação de 4. É meio estranho falar isso, mas de fato 4 jogadores formando quadrados em volta dos jogadores para tirar as opções de passe deles, né? Então seria uma coisa mais ou menos assim, não teria muita opção de passe, tá? Só que aí tem uma coisa diferente do Vitória pro Corinthians, né? O Corinthians tentava sair mais jogando, tocando. O Vitória é muito chutão pra frente, muito chutão pra frente. Então é muito importante essa linha de zaga tá bem fisicamente para ganhar a bola na força, tá? A disputa pela segunda bola nesse jogo eu diria que é crucial. Então o Vitória vai ter muita essa disputa de bola no segundo jogo. Que nem eu falei, pegando números agora, o Vitória é um time bastante defensivo, e a gente pega isso bastante contra times que eles ganharam recentemente. Então, contra o Bahia dentro de casa, só teve 34% de bola, mas criou mais grandes chances, chutou mais ao gol, quer dizer, chutou mais com perigo, criou mais grandes chances perigosas. O goleiro até catou mais, mas você vê que não é um número de chutes tão desigual assim. E o Vitória, novamente, fazendo aquele ataque bastante pelas laterais, bastante no chutão, tá? Não é tanto no toque. Ó, você pode ver que não é um grande número de passes que o Vitória tem, um número baixíssimo de passes até, mas é muito aquele chutão, aquele lançamento pra frente, tá? Contra o Vasco também, outra derrota do Vitória, mas 4-3, o Vasco dominou o Vitória, mas um jogo muito difícil que o Vitória podia ter ganho, tá? E a gente vê que o Vitória foi criando algumas chances também, todas no contra-ataque, tá? Um goleiro que tem se saído muito bem e, novamente, ó, atacando muito pelos lados, tá? Contra o Ceará, o Vitória ganha, novamente, menos posse de bola, e aí o Vitória criando grandes chances, novamente, tudo mais. Quando que a gente viu um jogo que o Vitória saiu dessa zona de conforto dele de não ter a bola? Contra o Grêmio deu mais a bola pro Vitória. Só que aí, a gente vê que o Grêmio tem números melhores e tal, mas aí é o desenho do Grêmio, né? O Mano Menezes é um cara também que não gosta de jogar muito com a bola. Então ficou no 50-50 ali, o Vitória não criou, o Grêmio se dominou e distribuiu o jogo. É uma estratégia interessante dar a bola pro Vitória? Se não fosse o Santos, mas o Santos é um time que gosta de jogar com a bola, então eu acho que também sair da característica dar campo pro adversário tendo uma zaga tão fraca não era uma boa ideia, tá? Mas poderia ser uma estratégia a ser feita. Segundo tempo, se estiver ganhando, talvez, deixar mais a bola com o Vitória e jogar no contra-ataque. O Vitória mostrou dificuldade nesse campeonato quando teve a bola e teve que criar ele e não contra-atacar. Então, eu acho que é um jogo importante pro Santos fazer 1-0 rápido e aí deixar a bola talvez um pouco com Vitória, se fizer 1 ou 2-0 rápido, deixar a bola com Vitória e aí jogar o Santos no contra-ataque, que o Vitória mostrou que não tem muita qualidade pra isso, tá? Então, poderia ser uma estratégia. E como é que joga o Vitória, cara? O Vitória vai jogando muito no contra-ataque, né? Que nem eu falei. O Vitória é um time que vai jogar recuado, então tem esses 3 jogadores, Zé Marcos, Altero e Edu. O Cáceres e o Ramon descem quase como laterais, então fica uma linha de 5. O Mateuzinho é um cara muito criativo pra botar lançamentos, mas também pra criar aqui, então ele forma uma outra linha de 3 e só esses 2 à frente. O time do Vitória roubou velocidade, principalmente desses 2. O Aitor Cantalapedra fazendo mais essa intermediária e o Renzo atacando espaços. Muitas vezes, na verdade, quem faz é o Kaiser. E tem muito lançamento, tá? Não se surpreendam desses volantes aqui também estarem lançando a bola daqui pra área. Os alas estarem lançando a bola daqui pra área. O Vitória é um time que joga muito na bola aérea. Muito mesmo. Isso é um perigo, porque o Santos é um time que tem muita dificuldade na bola aérea. Então, eu diria que o maior risco do Santos nesse jogo é a bola aérea. Pra acabar o vídeo, vamos falar de quem tá suspenso no time do Santos. Os jogadores suspensos nessa partida são... Perdão. Suspensos não, pendurados. Igor Vinícius, Luizão, João Baesso, Mike, Souza, Barreal e Zé Rafael. Vai lembrar,
Igor Vinícius e Mike, se um deles sair, tem uma chance do Sherman jogar no próximo jogo. Eu queria que fosse o Mike, mas o Igor Vinícius deve jogar. Se ele sair também eu acho um problema, porque o Santos tem jogado e se encontrado bem, né, com o Igor Vinícius. Na esquerda, o Escobar não tá suspenso, mas o Souza tá. Então se o Souza entrar no segundo tempo, tomar um amarelo, a gente vai ter que enfrentar o Escobar, vai ter que jogar com o Escobar. Zé Rafael e Barreal têm sido os dois melhores do Santos, ambos suspensos, então, suspensos não, pendurados, se tomarem amarelo, podemos perder ele contra o Botafogo. O Luizão também tá pendurado, mas nem joga. Agora, o Basso tomou a frente do Zé Ivaldo, tá, gente? Tomou a frente do Zé Ivaldo. Isso é uma informação. Então, hoje devemos ter o Duarte no banco, já que são dois zagueiros, mas saibam que o Basso tá à frente do Zé Ivaldo. Então, pode ser que a suspensão dele atrapalhe em algo, tá? E é isso, meus queridos. Peça o like, se curtiu a sua inscrição, compartilhe o vídeo, ajuda a chegar mais gente. Muito obrigado e nos vemos depois do jogo.